que para você foi o mais importante assim no futebol 7, tirando o que você, né, já passou aí? Pode citar também, mas além do que você viveu na a realização de um sonho de estar com a tua família ali, tua filha, mas o que para você assim foram coisas mais importantes? Um gol mais importante, um título mais importante, né? Um momento mais importante? Eu posso falar para você que eu tenho um negócio na minha mente que é o recomeço. Porque eu vou tentar resumir aqui rapidinho. Eu comecei no Futsal em 2014, nessa Cabo Friense aí. Vim do campo, aí fui profissional. E quando eu cheguei, era muita gente renomada. Era Flamengo do Zé Moraes, era Madureira do Rogério Corrêa. Então, chegou com aquele time lá, meia boca, que era o Nani, eu, Luan, Ivanzinho, Luquinha. E a partir disso aí, em 2015, quando eu decidi parar de jogar profissionalmente, eu comecei a trabalhar. Vendendo carro, até com o Marcelo lá, Marcelo e Roberto lá da Robimar, que eles abriram a porta pra mim, e eu fiquei 8 anos trabalhando, vendendo carro. E eu perdi muita oportunidade dentro do futsal, muito com esse cara aqui, por conta do trabalho. E quando eu decidi sair do trabalho em 2023 agora, eu já saí cascudo. Então, para mim, o ponto-chave foi pro meu recomeço. Porque depois, quando eu saí de 2023, como eu falei aqui antes, no bloco anterior, eu sou muito determinado no que eu tenho para fazer. E eu saio da minha zona de conforto. Por mim, ali já podia parar, não precisava mais voltar em alto nível. Só que eu precisava, para mim, comigo, Ida, depois de ter largado o profissional, eu precisava realizar algumas coisas. Então, de 2023, eu lembro como se fosse hoje que eu mandei mensagem para esse cara, voltei. E eu preciso voltar a jogar em alto nível. E foi uma briga comigo mesmo, né? Então, para mim, meu maior momento foi quando eu virei minha chave e falei que eu ainda conseguiria realizar algumas coisas dentro do futebol. É que eu falo para todo mundo, eu fui jogador profissional, 5 anos da minha vida. Mas o futebol, eu não fui realizado profissionalmente, não foi no profissional. Eu me realizei no futsal. Eu consegui conhecer países dentro do futsal, eu consegui defender o Brasil dentro do futsal. Então, para mim, a minha maior realização foi o meu recomeço, depois de 2023. Legal, deixou até o clima, né? Melancólico. Não triste, melancólico. Não, que, tipo assim, a gente ficou emocionado. Não, eu fico emocionado com isso. Emoção também vende, né? Entendeu? Pô, chama a audiência, né? Não chama? Esse corte vai ficar bom. Vai ficar bom. Entendeu? Deixa eu fazer um corte aqui. Aí bota no finalzinho eu chorando aqui, valeu, editor? Vamos lá, não, brincadeiras à parte, mas assim, então assim, do teu recomeço, assim, então, você acredita que esse tá sendo o melhor, talvez, momento, assim, que você esteja vivendo dentro da modalidade? Dentro da modalidade, foi. Está sendo porque, aí, o ano passado eu consegui ser campeão mundial de clubes, pelo Jardim, jogando com essas feras todas, então... É fruto de um reconhecimento. Eu não fui pra lá porque eu era bonzinho, porque o Eder é maneirinho, porque o Eder é bonitinho, até porque eu sou, mas não fui por Tá no top. Jesus. Segundo ele, né? O pessoal da edição falou pra não falar ao mesmo tempo da câmera. Agora eu não aguentei, desculpa, perdão. Não, mas falando sério, em relação a isso, mano, fui campeão, consegui ser campeão mundial, uma coisa que, muita gente lutou e não conseguiu. Eu, graças a Deus, consegui ser campeão mundial. Esse ano, aí, no final do ano, já consegui emendar com a viagem com a seleção brasileira, futsal, com a soca. Então, isso aí, pra mim, tá sendo um top máximo dentro da modalidade. Top demais. Então, e agora você, Vruk, como é que pra você foi, né? Tipo assim, pode fazer da mesma forma que o Eder falou, né? Tipo, um pouquinho ali, como começou e tal. E quais foram os seus momentos, assim, marcantes? Então, resumindo a minha trajetória no futebol, né? Eu comecei com 6 anos no Flamengo, no futsal. Joguei futsal até 2012. E aí foi quando eu comecei no futsal que o Fialho me chamou. Comecei, que eu digo, larguei o futsal e fiquei só no futsal. Enfim... Aprendi duas coisas. No campo não teve... Tu não vivenciou muito ou não? Não, fui no campo em 2010 no Bangu, fiz um teste lá no profissional, mas acabou que não deu muito certo. Aliás, o treinador que estava lá tinha gostado de mim, queria ficar lá, só que começou o Carioca, ele caiu, aí subiu o treinador de juniores, eu fiquei lá largado, o cara não conhecia, e também por não precisar também. Na verdade, nunca gostei muito de campo, né? Sempre joguei futsal a vida inteira, então nunca liguei muito para jogar campo. Na verdade, acho que eu tentei mais por conta do meu pai do que por mim mesmo, né? E aí, fiquei no futsal e tô até hoje, né? Assim, cara, 2 coisas que eu aprendi muito com futebol, assim, que... Cara, você trabalhar, você treinar e você ter a recompensa que é a vitória, ser campeão, isso é muito bom, é muito gratificante, né? E outra que, tipo assim, além de título, assim, o que eu levo pra minha vida é... Cara, a vivência do esporte, né?
bem ou mal, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Eu sou de classe média alta, né? E, cara, quando que ia ter amizade do Eda, por exemplo, se não fosse o futebol, sabe? Você poder andar nesse meio, tratar todo mundo igual, porque pra mim todo mundo é igual mesmo, ninguém é melhor que ninguém. E você poder levar isso de boa, sabe? E assim, eu quero muito colocar meus filhos no esporte justamente para aprender isso, para ter essa vivência e poder, porque o esporte te forma como pessoa, né? Te faz uma pessoa boa, né? Óbvio, tem alguns que vão por outro caminho, enfim, alguns não sabem levar, tem soberba, enfim, sobe a cabeça título, mas assim, o que eu levo muito é isso, é essa vivência do futebol e as amizades que a gente leva e momentos marcantes, né? E qual foi então, assim, além do título como melhor do mundo, qual foi, sei lá, um título, alguns títulos, assim, né? Que você fala assim, cara, esse daqui, como o Eda citou, né? Foi o título mundial e a convocação para a seleção brasileira. Qual para você foram títulos importantes ou mais importante, um gol mais importante? Cara, títulos tem dois que, por acaso, eu fiz os 2 gols marcantes, assim, que um foi a final da Liga das Américas, lá no Esse Peru. pelo Fluminense. Pelo Fluminense, que aí foi quando eu fui o melhor do mundo, né? E o outro foi pelo Vasco, quando a gente ganhou do Flamengo, que acabei fazendo, a gente tinha ganhado, o primeiro jogo a gente perdeu de 1-0, foi isso, o segundo tinha que ganhar de 2-0, acabei fazendo o segundo gol. A gente foi campeão aí, depois a gente deu a volta olímpica em São Januário, eu sou vascaíno, né? Então, tipo, pô, aquilo foi muito marcante para mim, sabe? São esses 2 momentos, assim, que eu levo que para mim foi os mais marcantes, assim, da minha carreira, né? Perfeito. E você, Fialho, agora? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Mister. Como é que foi Para esses mim, momentos? assim, para mim o futsal preencheu uma lacuna, porque eu também tentei ser jogador de futebol, bati minha cabeça como a maioria dos brasileiros, né? Eu tentei ser jogador e o futsal preencheu essa lacuna porque ele como o Eda falou muito bem, me fez conhecer países. Eu estive no 8h30 da noite no Sport TV, no horário nobre, disputando uma Liga das Américas. Então, assim, para mim foi futsal é um esporte que eu respeito e admiro e amo por conta disso, porque ele me proporcionou várias coisas bacanas, assim. Para mim, a minha maior realização é ver que todos os meninos que passaram pela minha mão me respeitam, gostam de mim e eu pude ajudar de alguma forma, né? Eu brinco com todo mundo assim que eu sempre dei muita sorte com as indicações que me dão, né? O Juan, por exemplo, o Juan Major, é um moleque que começou ganhando R$150 com a gente lá no Serra Macaense e se tornou um monstro da modalidade. O Eda também, mesmo depois da Cabo Frense, veio com a gente. Jefinho, Lipão e o Wembley chegaram pra gente através do Miquimba e se tornaram grandiosos na modalidade, ninguém conhecia. Alguém ia conhecer, mas graças a Deus vieram para a gente antes, o El, tantos outros aí, o William, Juninho, que estava no Real Elite. Então, assim, essa é a minha maior realização, porque eu sento para conversar com esses moleques e eles falam para mim, pô, Fialho, você me ajudou a mudar a cabeça, de entender, porque eu sempre levei isso muito a sério, né? E o que o Vruk falou é perfeito. Você conviver com essa molecada assim de comunidade, pessoas que você não conheceria no seu dia a dia normal. Então você ter a oportunidade de vivenciar outras histórias, de entender o outro lado, de ter essa resiliência de entender que o cara ali ele tem um problema maior que o seu, né? Isso para mim foi sempre fundamental. Eu encho o saco do meu filho para jogar futebol. Porque eu acho que esse é o esporte que vai te dar essa... Porque o futebol é do povo, né? Então, assim, é isso que vai te dar essa vivência. Porque o futebol, ele é a vida como deveria ser. Se você é bom e treina, você vai longe. Se você não treina, você não vai longe. Independente se você é negro, se você é branco, se você é bonito, se você é feio, o futebol, ele vai te levar aonde você quer se você se dedicar a ele, né? E os meus títulos mais importantes foi o Mundial de Clubes com o Flamengo. Esse Campeonato Brasileiro com o Vasco tem uma simbologia para mim muito maior, porque foi uma competição assim que a gente foi muito desacreditado, a gente foi para uma final muito desacreditado e a gente teve uma virada de chave assim que o dono do nosso time, o Edson, teve uma sacada assim maravilhosa no dia, que botou todo mundo para jantar junto no hotel e conseguiu fazer essa virada, a Liga das Américas, e a minha maior conquista, de verdade, assim, a nível de conquista, foi ver São Januário
lotada, gritando, campeão. Eu dei volta olímpica no Maracanã, nós demos, né? Na volta olímpica no Maracanã com o Fluminense, gritando campeão. Eu tive a oportunidade da volta olímpica no Engenhão, com o Botafogo, então nem nos meus maiores sonhos eu ia pensar nisso, e dar voltas olímpicas para grandes torcidas do país, grandes torcidas do mundo, sendo gritado. E a do Vasco, então, assim, a gente ainda teve a surpresa de que apareceu no telão do jogo do Vasco quando a gente estava voltando, né? E a torcida gritando, eu recebi vários vídeos de gente, pô, caramba, que maneiro, se foram campeões mesmo, então, vários amigos vascaínos. Então isso para mim foi muito importante, sim. Eu realizei sonhos, assim, de verdade. Até por isso que eu brigo muito pelo Fut 7. Porque eu realizei sonhos que eu não imaginava realizar. Isso é muito legal mesmo. Tipo, hoje, por exemplo, que eu tô nos bastidores, né? Joguei um tempinho e tal, mas assim, hoje que eu tô nos bastidores, eu acho que, pô, realizei coisa demais pela modalidade, tá ligado? Muita coisa. Já fui em todas as competições possíveis, tá ligado? Então, assim, é algo realmente que a modalidade, apesar dos apesares, apesar de ter algumas limitações, né? Principalmente ainda ser o futebol society de forma geral, né? Ele tem algumas limitações, principalmente questão de patrocínio, né? De sustentar a modalidade com uma qualidade, mas, assim, proporciona coisas muito diferenciadas, né? Pai, dentro disso aí que o Fialho e o Vrug falaram, em relação a conhecer pessoas, a estar as pessoas, é que eu costumo falar, e essas experiências faz com que eu possa levar isso para dentro da comunidade. Porque eu sou de comunidade, sou da Zona Norte, sou do Complexo do Alemão. Então foi o que o Vrug falou. Se não fosse futebol, realmente a gente não teria amizade, mano. Então eu procuro levar isso para dentro da comunidade, nos projetos, principalmente para criança, porque o futebol me proporcionou isso. Eu não me envolvi com quem a gente sabe que é do lado errado. Então, elas podem também. E o futebol pode proporcionar isso para ela. Nem que não seja o futebol hoje profissional, que hoje tem muitas outras modalidades que você pode... É que eu costumo dizer, eu falei isso aqui antes. Hoje, tudo que eu tenho, graças a Deus, dentro da minha vida, foi envolvido, graças a Deus, e graças ao meio do futebol. Porque eu conheci pessoas que me deram oportunidades, e hoje eu abracei as oportunidades, e hoje, graças a Deus, eu tenho minhas coisas. Entendeu? Isso aí tudo dentro do meio do futebol. Então, para mim, eu procuro levar isso aí para as crianças, que elas têm essa possibilidade de quê, mano? De crescer na vida, de conhecer pessoas que, mesmo que tu não se torne jogador profissional, o futebol pode abrir portas para você lá no futuro, para você ser uma pessoa bem sucedida, para você ter uma família. E graças a Deus hoje eu tenho isso tudo. E isso é legal, né? Porque o esporte faz isso, né? O esporte, por mais que a gente viva um pouquinho mais do alto rendimento, que tem as suas peculiaridades também, mas o esporte no geral, né, claro, tem algumas coisas, mas no geral ele é inclusivo, né? Sim. É uma parada que também evolui como pessoa, né, mentalidade e tal, essa questão do espírito de grupo, né, de você lidar com essas coisas e também com a dificuldade da vitória e da derrota, né? Porque hoje em dia também a gente vive numa geração, né, que só quer vencer, né? É só vitória, né? Só vitória. Tu não pode criticar, tu não pode falar nada, né? E assim, isso é difícil, né, Fialho? Você, por exemplo, que é treinador, né? É diferente você lidar com os caras ali que já estão acostumados, que já são cascudos, mas você lidar com uma geração nova de crianças e tal, né? Essa é uma geração que é diferente, né? Uma geração que hoje tem a permissão de tudo, né? Eu quero, tem, né? É difícil você falar não eu tenho um filho de 12 anos e uma filha de 7. É difícil você hoje falar não, né? Porque pouca gente fala não. Então, é uma geração que está acostumada a receber medalha porque foi o 10º lugar. Então, assim, você hoje tem grandes mudanças em relação ao que a gente viveu, né? A gente vivia, era até o 3º lugar e olhe lá. Então, assim, a gente tem que aprender com isso, né? Então, é isso que eu te falo. E você viver essas oportunidades, assim, você imagina, para mim, como treinador, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vrug, tive a oportunidade de trabalhar com o Marcelinho. Caras completamente diferentes e cada um com a sua vivência, cada um com a sua... limitação, cada um com a sua eficiência, cada um com as suas qualidades. Olha como é que me acrescentaram. Porque hoje eu sempre levei muito a sério. Então eu não sou o cara que chego lá, dou treino e vou embora. Não, eu tento observar como é que o cara tá em casa. Eu vivo a família, eu brinco com esse cara aqui, que a esposa dele me dá esporro, briga comigo. E aí, como é que é? Vai voltar ou não vai voltar? A esposa dele eu conheço desde o começo de namoro. Então, assim, eu tento tratar da melhor forma possível e tento viver a vida dos caras. Então, assim, eu vivo a vida dos caras. O pai dele fala comigo como se fosse meu amigo de anos.
Pai do Marcelinho, a mesma coisa. Pô, Isso é o que talvez essa modalidade permita isso, exatamente. né? A esposa do William, pô, há muitos anos não me via. Pô, Fialho, como é que você tá? Tudo bem? Então, assim, eu entro na vida do cara porque eu tento ajudar aquele cara porque ele tá me ajudando. Não só dentro do campo, mas como fora também, porque é uma experiência que eu vou para dentro de casa. Eu levo isso, essas situações todas que eu vivi. Então, assim, eu sempre fui um cara que tento ser o mais observador possível para poder ajudar. E ser ajudado, porque quanto mais você se coloca no lugar do cara, daquela pessoa, daquela situação, você evolui. E acho que é isso que falta hoje nesses dias de hoje. A gente se colocar no lugar daquela pessoa. Cara, como é que aquela pessoa vai receber aquela notícia? Como é que aquela pessoa vai receber aquela ação? Então, assim, a gente vai tentando. Então, assim, para mim, o futsal, eu brigo muito, porque assim, a gente vê, até me estendendo um pouco, a gente vê o Macaé. Olha o que o Macaé se transformou. A influência que olha ele a tem influência hoje, né? que ele tem hoje, olha o que ele pode mostrar para aquela molecada lá da Cidade de Deus. Ele ainda hoje faz vídeos lá. Olha o Lipão. Olha o Lipão. Há 5, 6 anos atrás estava voltando de uma tentativa frustrada do futebol. Hoje tem uma família linda. Por exemplo, citando um exemplo também do Lelete. Do Lelete, eu ia falar do Lelete. 3 ou 4 anos atrás a gente fez um futebol que era de um jeito. Hoje fazer o futebol do Lelete no complexo é totalmente diferente. Você vê o Lelete hoje, é uma estrela. Olha o que o Lelete conseguiu. Representa, né? Representa com tanta tentativa no X1. O Jefinho, o que ele representa, o Marcelinho, o Miquimba, por exemplo. É que talvez o Miquimba não tenha tido a mídia como somos nós, que nós não tivemos a mídia de hoje. Mas um cara representativo pra caramba. Um drop levou a comunidade dele para lá, torcendo e tudo mais. Como é que esse cara representa? Então, a Kings League, o futsal, eles abriram um espaço que só era possível para o futebol de Série A. Que as pessoas hoje... Cara, imagina o Naninho hoje, que ontem teve jogando em São Januário. Olha como é que ele mostra para o pessoal aqui, eu tô na Série B, mas eu sou um jogador respeitado. Eu conquistei isso, olha, eu tô numa camisa importante do Nordeste, teve numa camisa importante do Rio de Janeiro, viveu fora do país. Então, assim, a Kings League, o futsal, o futsal nem tanto, mas assim, o futsal nem tanto aqui no Rio de Janeiro que eu digo, né? Mas para fora sim, com certeza, proporcionam a mudança de vida das pessoas, né? Das pessoas realmente, né, estarem melhorando suas vidas, sua cultura financeira, encontrando suas famílias. Da comunidade também. Da comunidade, porque você tem 3, 4 moleques ali que começam a se inspirar nele. E isso é maravilhoso, cara. Você tirar 3, 4 moleques de um caminho que não seria o adequado, que não seria bacana, já vale mais do que qualquer dinheiro. Então, Fé, dentro disso que tá falando do futsal aí, vamos falar dele agora, do Naninho, que em 2014, quando nós começamos, em 2015 a gente estava na Cabo Friense, a gente estava no campo, no Barra da Tijuca, aqui na Série B do Carioca. E ele tinha decidido parar de jogar. Decidido parar de jogar. E amigos e o futsal que fizeram ele voltar a jogar. E dali ele deslanchou. E a gente sabe da qualidade que a gente está falando, né? A gente sabe da qualidade dele, ele tinha desistido. Poucas pessoas sabem disso. Mas foram amigos e o futsal que fez ele voltar a jogar. Então, pô, o futsal, quem passou por aqui, pô, tira o Chayenne aí. O Chayenne tava aqui. O Chayenne, há pouco tempo atrás, estava jogando futsal no Acre. E aí foi para Portuguesa e fez um campeonato carioca maravilhoso e hoje se tornou um cara aí respeitadíssimo a nível de Série B, de Série A, jogou em Botafogo, Cruzeiro, em grandes clubes. Imagina. É isso, sim. E o futsal ajudou a essas pessoas. Porque foi no futsal que eles reencontraram a felicidade, foi no futsal que eles conheceram uma pessoa que abriu uma porta, porque você precisa dessa pessoa para destravar a porta. Porque você tem que entrar na porta, mas a pessoa tem que destravar para você. Todo mundo tem que ter ajuda. Então, você vê esses caras aí, cara, assim, são exemplos assim. O Miquimba teve aqui falando do apartamento que ele ganhou. O Dabá ganhou também apartamento. A oportunidade de estar no Piauí hoje com uma família maravilhosa, sendo um grande treinador na Kings League, tendo o projeto dele lá. Netinho, que até antes de ser campeão mundial, a gente viveu a vida do Netinho. O Netinho estava perdido, estava sem esperança, foi no futsal, aí depois vai para o Flamengo, reencontra a confiança, reencontra tudo, vai para a Portuguesa de novo.
E encontra tudo isso hoje, pô, tá aí jogando Série B, fazendo Se gol destacando muito. fazendo gol na Arena Corinthians, E vai naquela- na Vila Belmiro. Fiado, ele vai pra Portuguesa naquela, não, tá indo porque o fulano lá que botou não vai nem jogar. Pô, a gente sabe da qualidade. O cara focou o quê, mano? Focou Fut a 7. meta dele. Isso aí, pô, focou e o Fut 7 ele botou ele lá de O novo. Netinho talvez seja até um exemplo maior do que o do Naninho, Maior, mano. porque o Netinho tava realmente desacreditado. O Netinho tava desacreditado quando a gente chega no Vasco. E ele muda o mindset dele, ele muda o pensamento dele, e aí começa a construir, e aí começa a ganhar confiança, aí vai pra Portuguesa e dali vai embora. Cara, você não sabe a felicidade que eu tenho de mandar uma mensagem. Ontem eu mandei mensagem pro Naninho, falei, pô, e aí, como é que vai pra esse jogo? E o cara me respondeu assim, pô, professor, fui seu fã. E a gente vê que esses caras reencontraram no Fut 7, não porque a gente é bom, não, porque a gente deu aquele carinho, a gente deu aquela direção, e ele encontrou Que às ali. vezes era isso que tava precisando. É, exatamente. Porque a parte técnica, a gente vê ali o cara com trato na bola, a gente Tem, pô. dá pra ver quem é diferente e quem não é. Pô, tu olha o Netinho, tu olha o Naninho, assim, que a gente tá exemplificando, não tirando outras pessoas, mas que a gente exemplificou agora, qualidade técnica, esquece, pô. Os caras são muito acima da média pro que eles viviam ali, né? São acima da média, igual vocês também que estão aqui. Então faltava talvez, né, esse extra-campo ali, né, pra poder virar a chave, pra poder fazer isso, né? Eu acho que isso era o principal, né?